Boa noite, meus irmãos. Um tríplice fraternal abraço para todos. Nós temos que nos identificar para aqueles que estão vendo os nossos vídeos pela primeira vez, né? O que ainda não nos conhece. Meu nome é Newton de Alcântara Filho. Eu sou mestre maçom da Loja Jesus Cristo, número 1718, ela é federada ao GOB e jurisdicionada ao GOB RJ, Rio de Janeiro, né? Eu fui iniciado em 16 de fevereiro de 1982 e passei pela cerimônia de instalação em junho de 1987. Então, há quase 39 anos que eu estudo e pesquiso e me aperfeiçoo em tudo que diz respeito à loja simbólica. Cada vez sempre procurando me aprofundar mais nisso, porque eu sei que é um estudo infinito, tá certo? Meus irmãos, antes de nós anunciarmos o nosso tema de hoje, da nossa conversa, né, que eu sempre gosto de fazer uma conversa assim bem informal com os irmãos, eu olho para a nossa câmera ali, é como se estivesse falando com o irmão. Não quero dar nenhuma conotação de formalidade aqui. Uma coisa que eu queria chamar a atenção para falar sobre o nosso tema hoje é o seguinte. Eu já ouvi muitos irmãos se vangloriando, com muito orgulho, dizendo assim, por exemplo, eu tenho 20, 25, 30 anos de maçonaria, nunca indiquei um candidato para minha loja, ou só indiquei um candidato, 2 candidatos, e acha que ele está fazendo uma coisa muito boa, entendeu? Muito importante, né? E eu quero dizer que nós vamos provar hoje, né, que esses irmãos estão na contramão, tá certo? Dos deveres como maçom, não é isso? Por quê? Isso denota uma carência de conhecimento maçônico de base, de fundamento, de princípio, tá certo? Porque será que esse irmão é tão maravilhoso, o nível dele é tão elevado, que ele não consegue encontrar um candidato pelo menos um pouco abaixo do nível dele para indicar para a maçonaria? Ou será que esse irmão acha que só ele tem esse privilégio de ser maçom? Outros homens na face da terra não podem ter esse privilégio? E outra coisa, meus irmãos, que ele deveria pensar, como fica o ideal maçônico da transformação do homem? Tá certo? Se o próprio princípio maçônico é para você expandir a luz, e a utopia maçônica é se você pudesse difundir a maçonaria para todos os homens da face da terra. Então, isso significa que se você não indicar candidato, meu irmão, você está atentando contra uma determinação maçônica, você está lutando contra uma determinação maçônica, você está na contramão. E eu tenho uma experiência interessante, porque eu, quando fui iniciado, conforme eu já comentei em vídeos anteriores, né, eu fui iniciado numa loja que era muito nova, ela só tinha 14 anos. Poucos maçons do seu quadro eram filhos da loja, tinham sido iniciados lá. E era uma carência muito grande de irmãos para dar o quórum mínimo para as nossas sessões. Então eu comecei a ter preocupação de indicar gente para poder encher a loja e ter mestres o mais rápido possível para poder assumir cargos que não tinha para assumir. Eu nem imaginava que, procurando fazer isso, eu estava cumprindo com o sagrado dever de indicar candidatos, que é um sagrado dever para todo maçom. Meus irmãos, que é o nosso tema de hoje do nosso vídeo, que é o maçom e o sagrado dever de indicar candidatos para a sua loja, para a maçonaria. Tá? Meus irmãos, eu fiz um pequeno roteiro que eu pretendo seguir para que pudesse facilitar o que eu vou falar, tá? Eu já falei em outros vídeos, mas eu tenho sempre que repetir, porque eu já observei que às vezes falta esse sentimento de ter um objetivo e ter objetividade para vários irmãos na maçonaria. Mas você tem que ter objetivo para tudo na vida, meu irmão.
E a maçonaria, ela nos impõe um objetivo muito claro, que é recrutar o homem na sociedade e transformá-lo em iniciado maçom, até que ele chegue a mestre e ele vai se aperfeiçoando como ser humano, tá certo? Ele vai se aperfeiçoando na ciência divina, na ciência da vida e no caminho da sabedoria. Agora, para isso, o maçom tem que acreditar piamente, e eu acredito, que a loja simbólica é um caminho propício e totalmente voltado para a sabedoria de vida. Mas você tem que trazer esses homens de fora para dentro. Agora, o que acontece? O problema é que às vezes falta-nos mestre para poder ensinar o básico como é esse que nós estamos falando agora. Perguntem para mim se quando eu era mestre novo, eu tive um mestre para me ensinar esse básico que eu estou falando aqui hoje para vocês. Infelizmente eu não tive. Eu tive que aprender pelos meus esforços e pelos meus interesses. Tá certo? Então, o mestre maçom ele tem o dever de propor candidatos. Mas, infelizmente, esse dever, muitos maçons não têm consciência disso, infelizmente. Né? E outra coisa, meus irmãos, às vezes eu vejo muito maçom querendo fazer a maçonaria do passado, do tempo do Império, do tempo da fundação da República. Isso é outra coisa também, quem fala isso está na contramão da maçonaria. Por quê? A maçonaria, o trabalho sério da maçonaria é dentro dos templos, tá certo? É formando, é aperfeiçoando o homem para que ele leve a maestria maçônica e a sabedoria para a vida em todos os lugares onde ele frequenta, trabalha, tá certo? Então, nós temos que preparar o homem. Ele é um político, tudo bem, então ele tem que ser um político e passar os ensinamentos e a sabedoria da maçonaria no local onde ele trabalha como político, seja no Congresso, seja como vereador, na Câmara Municipal, seja numa Assembleia Estadual. Agora, não só passar ensinamento, mas também ter o comportamento, tá certo? Que é exigido, que é um dever do maçom, já que a maçonaria também é uma escola de conduta e de moralidade, tá certo? Então, a maçonaria ela é muito maior pelo que ela faz intramuros, tá certo? Agora, o caminho do iniciado, ele é individual e pessoal. Isso não tem como mudar. Por mais que a gente trabalhe coletivamente em loja, a evolução é sua, é de cada um. Não tem como mudar isso. Ninguém vai fazer por você isso, tá certo? Por quê? Porque você recebe a luz no íntimo do seu coração. E esse merecimento também é em função da sua inteligência, da sua dedicação e de uma série de atributos que você tem. Então, agora, se você é um maçom e você ama a maçonaria e você reconhece que ela é uma instituição maravilhosa, ela é uma instituição irretocável, porque nós não podemos confundir a maçonaria com os homens, tá certo? A maçonaria é irretocável, ela é maravilhosa. Agora, os homens, eles vieram para a maçonaria justamente para melhorar, né? Então, aí você pode conhecer, às vezes, um maçom que na sociedade não se porta como deveria, aí você vai criticar a maçonaria? Não critique a maçonaria, não. Critique aquele homem, porque, infelizmente, ele não deveria ter entrado, né? Agora, em compensação, quem não indica candidatos à ordem, como esses que falam que já tem 30, 25, 20 anos e nunca indicaram ninguém, ele não está trabalhando pela felicidade do gênero humano. Por quê? Porque quando você se identifica com tudo isso, com toda essa riqueza da maçonaria, você passa a ser um homem feliz, um maçom feliz. Agora, se você não tem essa convicção, aí fica difícil. Aí, inclusive, você está perdendo o seu tempo. Você deveria ir embora da maçonaria e da sua loja. Tá certo? Por quê? Porque você tem que ter a certeza, como eu tenho a convicção, que a maçonaria, através das suas lojas simbólicas, é uma das maiores escolas de sabedoria na face da Terra. Aquele irmão que cumprir integralmente, com dedicação, com disciplina, com denodo, com certeza, com o passar dos anos, ele atingirá a sabedoria, tá certo? Que a maçonaria nos promete e é verdade. Por quê? Porque a maçonaria é ciência
é ciência pura, ciência divina. Ciência divina é ciência de vida. Por quê? Quanto mais você se aproxima do entendimento do Criador, do grande arquiteto do universo, você vai viver melhor, porque você vai entender melhor tudo que emana dessa luz maior. Certo? Meus irmãos, agora aí eu pergunto, por que você, meu irmão, que se vangloria de nunca ter indicado ninguém, o que você acha disso? Você acha que você é um obreiro útil e dedicado, não indicando ninguém? Você acha que isso é o certo, né? Outra coisa, nós temos que lembrar o seguinte, nós temos um sistema de moral velado por alegorias e ilustrado por símbolos, tá certo? E eles visam educar o homem para o aperfeiçoamento, usando duas palavrinhas que eu vou falar agora aqui, inteligência e virtude. Se você não for um virtuoso e você não for inteligente, vai ficar muito difícil para você encontrar esse caminho, tá certo? Mas antes de ser uma sociedade de homens sábios e virtuosos, esses sábios e virtuosos, eles foram se aperfeiçoando dentro da maçonaria, tá? Outra coisa, e para isso, inclusive, a maçonaria condena, tá, a tirania, a ignorância, os preconceitos, as superstições, a vaidade, os erros e as paixões desenfreadas, para que você vá se burilando ao longo dos anos, você vai trabalhando isso. Agora, eu pergunto a vocês, vocês têm a ilusão, quem de vocês tem a ilusão que você vai encontrar na sociedade um homem sem defeitos? Um homem perfeito? Isso não existe, meu irmão. Nós costumamos dizer, né, que o maçom é justo e perfeito. É claro que a gente sabe que a justiça você pode realmente praticar. Agora, a perfeição nenhum de nós tem. Todos nós, inclusive, entramos para a maçonaria justamente para nos aperfeiçoarmos. Não é à toa, né, que o aprendiz ele vai aprender a trabalhar na sua pedra bruta, desbastar a pedra bruta, aparar as suas arestas. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Porque se a maçonaria fosse admitir homens perfeitos, eles não precisavam entrar na maçonaria, eles já estariam se preparando para ir direto para o céu, para Shangri-La, para o Éden, tá certo? Para todos os lugares maravilhosos que são falados por aí. Agora, você tem que ser realmente livre e de bons costumes. Isso você tem que ser. Agora, trazer candidato iluminado, você não precisa trazer não, porque o iluminado não precisa vir para ver a luz. Ele já é o iluminado por natureza, tá certo? Agora, outra coisa que acontece também é o seguinte, nós nos acostumamos a chamar aquele que indica de padrinho, tá certo? Padrinho é um termo que é muito adotado, principalmente na Igreja Católica, né? Que inclusive será aquele substituto do pai, caso o pai daquela criança que ele batizou faleça, né? Mas você na maçonaria, salvo o melhor juízo, você não é o padrinho, você é o proponente, tá certo? E por que você é um proponente? Porque existe um processo de seleção. Então você apresenta aquele candidato e entrega a ele ao seu processo de seleção dentro da sua loja. E você quer que aquele processo seja o mais rígido possível, para que, se tiver algum senão em relação ao seu candidato, seja descoberto antes da cerimônia de sua iniciação, antes dele passar pelo escrutínio que vai votar pelo ingresso dele ou não, tá certo? Agora, quem tem medo e insegurança de indicar candidato, infelizmente não deveria nem ser maçom, tá certo? Que insegurança é essa? Você tem que indicar um homem livre de bons costumes. Apenas para os irmãos se lembrarem, eu vou dar um exemplo de Jesus, né? Jesus, que era o filho do homem, né? Indicou um traidor, indicou para ser apóstolo dele, indicou um traidor, selecionou um que não tinha fé, que só tinha que ver para crer, e selecionou um outro que era ignorante, analfabeto, que depois se transformou realmente num caminho iluminado. E era Jesus. Imagina você, que ainda está cheio de imperfeição. Então não tenha medo nem insegurança, não. Seja criterioso e confie que tudo dará certo. Até porque
A maçonaria tem o seu sistema de autodefesa. Se aquele maçom não corresponder com as expectativas, a maçonaria tem como botá-lo para fora. E muitas das vezes eles também vão embora. Eu já assisti muito. Eu mesmo, quando eu fui iniciado, eu me juntei numa turma que já tinham 3 aprendizes. Depois, com o passar dos anos, todos eles foram embora, só restou eu. Então isso faz parte também, autosseletiva, né? Meus irmãos, a filosofia maçônica, desde o seu início até os estudos mais aprofundados, aí eu vou abrir um parênteses aqui, esses estudos mais aprofundados que eu estou falando, não é o irmão sair da sua loja para fazer estudo em tudo quanto é lugar, não. O estudo mais aprofundado, meu irmão, é aqui dentro, ó, nos rituais do grau 1, do grau 2 e do grau 3, aqui, ó, tá? Porque, embora seja um livrinho pequeno, eu acho que ele dá uma impressão errada. Ele é pequeno, mas o que está aqui dentro, você tem que se aprofundar e desvendando todo esse mistério aqui dentro, é infinito, não acaba nunca. Então, o mestre maçom, ele vai estudar até o seu último dia na face da Terra, enquanto puder, porque é muito conhecimento, é muita sabedoria acumulada aqui dentro, tá certo? Então, aí você vai entender que é uma filosofia do dever. Então, por isso é que nós chamamos o maçom e o sagrado dever de indicar candidatos. Agora, o que acontece? Eu vou dar um exemplo, só para os irmãos terem uma ideia. Às vezes tem muita gente querendo que a maçonaria volte como era no tempo do Império, né? E tal, que tinha muita influência na vida política do país e tal. Aí eu pergunto a vocês, eu não vou me aprofundar nessa matéria, porque esse é um assunto que não nos cabe hoje aqui. Apenas para os irmãos refletirem. Por acaso Dom Pedro I era realmente um exemplo de uma pessoa de bons costumes? Era. Ele era realmente um exemplo de uma pessoa de bons costumes, de boas referências, de seu comportamento. Inclusive, aquele alcoveteiro que andava muito com ele, Chalaça, né? Cujo nome eu vou ler aqui, é Francisco Gomes da Silva, consta que ele foi rejeitado ao seu pedido de ingresso na maçonaria. Tá certo? Então, o alcoveteiro de Dom Pedro foi rejeitado. Dom Pedro não foi rejeitado porque por motivos outros que não nos cabe aqui falar, porque não é o nosso tema. Então, meus irmãos, eu queria que vocês soubessem, salvo o melhor juízo, que indicar candidatos é uma mera questão de bom senso, tá certo? De equilíbrio, de inteligência, de amor à justiça e à própria ordem à sua loja. Agora, você tem que ser criterioso, mas não deve deixar de indicar. Sabe por quê? Porque tem muito maçom aí que se a loja dependesse dele para crescer, não ia crescer nunca. Meus irmãos, nós estamos encerrando. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Um tríplice fraternal abraço. Até a próxima oportunidade.